Oi gente, tudo bem por aí? No episódio de hoje eu vou falar sobre orçamento. Vamos lá? É aquela famosa dúvida, eu não sei cobrar pelo meu trabalho, né? A gente aqui precisa separar algumas coisas que são bem diferentes uma da outra. Uma coisa é você não saber cobrar, outra coisa é você ter vergonha de cobrar, outra coisa é você não saber dar o preço, eu quero ganhar X nisso daqui, e outra coisa é você não conseguir falar desse assunto com o seu cliente. Você imagina que por ela não ter perguntado, ela tá disposta a pagar o valor que for, né? E claro, nesse meio termo aqui, a gente precisa entender que existem vários tipos de clientes. Tem cliente que tem uma condição financeira super tranquila e para ele não importa quanto vai ser, ele vai pagar porque ele quer aquele seu serviço. Tem cliente que tudo para ele, mesmo ele tendo uma condição financeira muito alta, mas tudo para ele é muito pichinchado, tudo para ele é muito... Ele economiza naquilo e de repente ele gasta mais naquilo, então a gente tem uma tendência de falar, pagou 5 mil no bolo, mas não quer pagar 200 no fotógrafo. Gente, as pessoas colocam as prioridades onde elas acham que deve colocar. Valor não se pede, valor se tem. Tem uma coisa muito clara, essa coisa muito clara, ela tem que estar muito clara para você primeiro. Eu preciso deixar uma coisa bem clara, quanto eu quero receber do meu trabalho, tá? O meu trabalho, ele é um trabalho artístico, ele é um trabalho que ele puxa da minha criatividade, ele puxa do meu olhar, ele puxa do meu humor, ele puxa do que eu estudo, do que eu penso, do que eu faço, do que eu assisto. Então, tudo isso agregado a equipamentos que eu compro, gastos que eu tenho, eu preciso ter isso muito claro no meu trabalho, para que eu seja compensado. Então, aquela coisa de, ele faz isso por amor, ele faz... Eu sempre trabalho por dinheiro. Eu tenho amor em tudo que eu faço. Eu lembro que quando eu comecei na fotografia, o que eu penso, como que está o mercado, como... Existe sim tabelas, valores, pessoas que a gente chama de concorrentes. Ok, eu preciso olhar ali, pelo menos, e saber, o cara aqui cobra X, o cara aqui cobra X. Bom, beleza, aqui eu tenho um gráfico, como funciona o mercado. Agora eu preciso me colocar naquele mercado. Então imagine aqui uma feira, vou citar uma feira, sempre fica muito mais claro para mim, onde esse lado todo aqui eles organizaram na feira para vender banana. Ok? Eu sou um vendedor de banana e aí tem banana do Pedro, banana da Joana, banana, 15 barracas de banana. Bom, aí eu passo ali, caramba, R$2, R$2,50, R$2,30, R$2,40, R$2,20. Aí eu pego o meu produto e digo, aqui eu não posso cobrar 3, aqui eu não posso cobrar 4. E eu estou chegando agora, eu vou botar R$1 para derrubar todo mundo. Ou então eu vou botar 5 porque eu sou o melhor. Como que eu penso, a estratégia que você vai criar e o que você vai fazer para se colocar naquele lugar ali é uma coisa muito sua. Quando eu comecei na fotografia, eu era um desconhecido na minha cidade. Eu entrei com um equipamento, comprando alguns equipamentos, né, que isso já é caro, a gente já tira do nosso bolso, mas eu estava também aprendendo a fotografar. Então, primeira coisa que eu fiz, eu fui aprender, fui rodar atrás de tirar foto, entender, fazer curso. Então até aí eu não cobrava nada a ninguém. Chamava um, chamava outro. Eu já estou olhando para essas referências de fotos aqui de revista bacana, minha foto está bem similar. Eu agora vou começar a cobrar, eu agora quero receber. Então eu passei acho que 1 ano, 2 anos fotografando, chamando o povo para fazer foto. Depois eu disse, vou montar um estúdio. Montei um estúdio físico e aí eu disse, agora eu preciso ter valor, né? Eu preciso ter um preço, as pessoas vão chegar e aí, quanto é isso, quanto é aquilo, e eu não sabia o que fazer. Eu peguei alguns telefones de alguns estúdios que tinha na minha cidade e comecei a ligar. Como que funciona aí? Eu quero fazer umas fotos. Olha, aqui você faz 10 fotos, eu lhe entrego o arquivo JPEG, cada arquivo desse custa X reais, se a gente não entrega o arquivo original. E se eu quiser o arquivo original, quanto fica? Não, a gente não vende. Tá, então você só me vende as 10 fotos. Pronto, aquela era a maneira daquele estúdio. Eu liguei para o segundo. Alô, como que funciona? Aqui você faz 5 fotos, tá? Aqui custa X reais a hora e aqui eu lhe entrego tanto impresso e lhe entrego tanto o arquivo. Tá, você vende o original? Não, eu não vendo o original. A gente não entrega o original porque o original, E fiz ali uma pesquisa de 5 a 10 estúdios.
Depois que eu olhei os valores e olhei aquilo, eu falei, bom, esse faz isso, esse faz isso, faz aquilo. Primeiro, eu quero fazer alguma coisa que alguém não faça. Isso é uma estratégia minha. Depois eu falei, cara, eu não quero fazer foto desse jeito. Não que estava errado o que eles faziam, eu que não queria. Eu não quero entregar tal coisa, eu quero entregar tal coisa, eu quero tal. E aí eu criei a minha forma. Depois vem o valor. O valor, quanto que eu vou cobrar? Aquele estúdio era 200, um exemplo, 200, 250, 200, a variação da minha cidade era essa. No meu início, eu não conseguia me estabelecer naquele início, até porque eram pessoas bem mais profissionais do que eu, tinham muito mais conhecimento do que eu, e eles já tinham chegado àquele valor por algum motivo, mas isso não era um problema para mim. Às vezes eu já estava tirando até fotos estava até mais interessantes do que alguns trabalhos de alguns estúdios renomados, com aquela fotografia ainda um pouco naquele jeito e tal. Eu estava trazendo uma coisa de repente mais moderna, diferente, alguma coisa que o cliente já queria. Ele queria chegar lá e dizer como fazer, e alguns, eu vou chamar de profissionais dinossauros, eles ficam naquilo, é só assim e tem que ser assim e esse é o jeito certo, tá? Então eu pensei, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar essa liberdade, se o cliente disser que quer isso, e eu fui criando a minha forma. E eu falei, bom, eu tenho aqui 10 mil de equipamento, comprei flash, comprei isso, comprei aquilo, eu tinha meu estúdio, eu sabia quanto eu gastava de energia, eu sabia quanto era a minha internet, eu sabia quanto era meu cafezinho, eu sabia quanto era aquela geladeira, eu tinha mais ou menos essa base, e olha, eu não sou um cara organizado, mas eu tinha essa noção, eu como artista, tá? Eu tenho esse trabalho e eu queria pelo menos nesse meu trabalho aqui, o trabalho do Clive, a mão, a minha mente, o pensamento que eu vou fazer para aquilo, eu quero X reais naquilo, de cara. Agora eu preciso agregar isso aqui, para eu manter isso aqui eu preciso de mais 100, digamos. Então, digamos que eu dissesse que o meu trabalho fotográfico de 1 hora ou de 2, não importa isso, eu que colocava para mim, 2 horas ali sentado com você, tirando foto ou não tirando, conversando ou olhando um para a cara do outro, custaria R$200 para ficar comigo e mais eu quero R$100 porque eu preciso manter isso aqui. Então meu trabalho era 300. Isso aqui não é a fórmula secreta da vida. Independente se o valor padrão, base da minha cidade, custava 300, se o meu naquele início, que tudo que eu fiz e pensei já estava 500, me perdoe minha cidade, mas eu não estava nem aí. Agora, eu acredito que não é desrespeito nenhum com profissão nenhuma eu dar o valor de quanto eu quero para o meu trabalho. Até porque para eu começar, de repente o meu valor poderia ser R$100, enquanto que o mercado estava 300, eu não estou prostituindo o mercado. Isso vai acontecer em toda e qualquer profissão. Eu preciso entrar, eu preciso ser conhecido, eu preciso estar em algum lugar para que as pessoas me vejam e depois eu também vou crescer. Eu sei quanto custa cada equipamento meu, eu sei quanto custa quando eu saio para um ensaio, eu sei quanto custa quando o meu equipamento quebra, quanto custa um livro que eu comprei, quantas noites eu fico madrugada aprendendo e depois disso tudo eu coloco um valor do meu trabalho, tá? Então sempre foi assim, meu trabalho sempre teve um valor fixo que depois ele muda, ele pode subir, ele pode descer, porque quem paga as minhas contas sou eu. Então eu preciso sempre estar vendo, será que esse trabalho meu está compensando? E a coisa que mais eu tento equilibrar é se eu não estou pagando para trabalhar. Bom, eu estou fazendo isso, estou ganhando isso, e no final das contas, isso aqui tá... Caramba, eu estou fazendo esse trabalho aqui, esse trabalho está me tendo um custo de R$500 e eu estou ganhando 400. Então aqui sim eu preciso me preocupar, tá bom? Então essa é a forma como eu penso no meu orçamento e tem funcionado de forma tranquila, e eu espero que ela crie também novas ideias para você dizer, pô, Clive, achei interessante, ou também não achei, não concordo com nada, ou então, legal, vou ajustar isso aqui, eu acho, ou fazer testes também. Bom, então é isso que eu penso sobre orçamento, eu espero que isso dê um norte também para o seu trabalho, também para como você vai pensar em fazer os seus orçamentos, tá bom? Lembre de deixar seu comentário, curtir, compartilhar, dar sugestão, tá bom? E se inscrever no canal caso você não seja ainda inscrito, tá joia? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.